Bem, pessoal, aqui mostra um pouco de um vídeo contando um pouco da história de como tudo começou, o antissemitismo no mundo inteiro, não só na Alemanha, né? E agora a gente vai lá para o andar de cima contar para vocês um pouco mais da história especificamente de Auschwitz, que é o foco do nosso trabalho, e depois a gente volta aqui para baixo mostrar para vocês sobre o Holocausto no geral e principalmente como que ele aconteceu no Brasil. Bom, pessoal, agora a gente subiu aqui para o lugar onde a gente vai estar falando especificamente sobre Auschwitz. Inclusive, essa parte do museu, ela não existia, ela está aqui em comemoração aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e dos 80 anos do fechamento do campo de concentração Auschwitz. Aqui a gente tem alguns documentos de transportes de pessoas, de alguns decretos que foram enviados para que pessoas fossem presas, de estrelas de Davi que os judeus eram obrigados a usar durante a Segunda Guerra Mundial e de 2 crianças que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui mais pra cá a gente tem um suplemento que era dado a cavalos e um suplemento que era colocado em plantas. Os ambos foram direcionados a humanos indevidamente, o que era extremamente tóxico e não poderia ser feito, mas foi feito durante esse período. Pessoal, nesse outro aquário de 80 anos a comemoração ao fim de Auschwitz, que foi no dia 27 de janeiro de 1945, tem alguns livros que contam histórias, fotos da época, de a marcação deles de números. E uma coisa muito importante, teve um Viktor Frankl, desculpa a pronúncia, que ele fala que quando eles saíram dos campos de concentração, eles estavam muito assustados, muito nervosos e estavam com medo. E quando saíram e viram que não tinha ninguém falando atrocidades para eles, eles ficaram meio em pânico, sabe, sem saber o que fazer. E esses aqui são alguns livros que, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma recomendada e quiser se aprofundar mais sobre este assunto, tá aí. Então, pessoal, aqui tem algumas manchetes de jornais brasileiros que falam sobre intolerâncias que ainda existem no nosso país hoje em dia, de todos os tipos. Não tá falando só de judeus, sobre o Holocausto, mas por todas as intolerâncias que tem. Pra cá, a gente tem esse Lembre e Não Se Esqueça, que fala sobre um pouco que os judeus estavam na Europa há muito tempo e, de repente, de um dia para noite, eles eram normal e depois eles ficaram diferentes, os estranhos, aquele ser que não é igual a mim. E aí que começou o Holocausto. Só que eles não usam a palavra Holocausto, eles usam Shoah, que vem pra cá. Holocausto, eles usam Shoah porque Holocausto é uma palavra bíblica que significa eu me permito ir lá e morrer por aquilo, porque eu quero. Só que não foi assim. Eles não quiseram ir para um campo de concentração e morrer. E por isso eles usam o Shoah. Eles evitam falar a palavra Holocausto. Bem, pessoal, essa parte aqui fala um pouco sobre a história do antissemitismo no Brasil. Durante a era Vargas, que chegou aqui no nosso país com um golpe de Estado do presidente Getúlio Vargas, fala que em 42 o Brasil, que nunca tinha se envolvido em guerra até hoje, o Brasil não é um país que entra muito a fundo das guerras e não estava a par da Segunda Guerra Mundial, decidiu adentrar nesse contexto. E até então, o Brasil era um refúgio para muitos japoneses, muitas pessoas que estavam do outro lado da guerra. Mas a partir do momento que Vargas se alia aos alemães, eles se veem em um contexto que eles vão ter que novamente lutar com preconceito. E isso foi muito presente na nossa história, tanto que uma coisa que não é tão conhecida, que muitos conhecem o Plano Cohen, que foi a carta
que Getúlio Vargas usou para assumir seu golpe de Estado no país, mas muitos não sabem que ela também era, além de ser contra os comunistas, ela também era antissemita. Então isso realmente foi muito presente na nossa história e não é algo que seja muito falado. Aqui a gente tem alguns documentos que envolvem o Brasil e o Holocausto. E outra curiosidade interessante também é que o Brasil ele entrou de tal forma nessa guerra que ele se aliou aos Estados Unidos, e os países que se aliassem ao lado nazista da guerra poderiam utilizar de alguns recursos oferecidos em Recife, no nosso país, como armas de guerra e tudo mais. Aqui a gente tem um livro que se chama Olga, que é a vida de Olga Benário Prestes, judia comunista entregue a Hitler pelo governo Vargas, que fala muito sobre o que eu falei, que Vargas denunciava o comunismo, denunciava o judaísmo, e isso, querendo ou não, foi um pouco que apagado da nossa história. E aqui nessa parte a gente tem um retrato que diz respeito à vinda de muitos alemães nazistas ao Brasil, e foi tirado no Dia do Trabalhador, na década de 30, antes de Getúlio Vargas assumir, de fato, que estava na Segunda Guerra Mundial, que só ocorreu em 42. E aqui a gente tem um tijolo que foi esculpido com a bandeira do Brasil e a suástica no centro. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns artefatos das pessoas judeus alemães que fugiram para Xangai, na China, que a China acolheu mais de 20 mil judeus para recomeçar a vida. E aqui eu não tô conseguindo pronunciar esse nome, então vocês leem aqui. Ele foi um alemão que lutou a Primeira Guerra Mundial, e mesmo ele lutando pela Alemanha, a Alemanha não acolheu ele, porque ele era judeu, e aí ele, o filho e a esposa tiveram que fugir, que é esse daqui, ó, fugir para Xangai para recomeçar a vida do zero. Bom, pessoal, e ainda sobre essa pauta do Holocausto, para que vocês possam se informar mais sobre o assunto, a gente vai indicar alguns filmes para vocês que a gente gosta e recomenda. 2 filmes que eu acho super interessantes a respeito dessa pauta são O Jogo da Imitação, que fala da história de Alan Turing, que inventou o computador e, por ser um homem gay na época, sofreu muitas torturas referente ao Holocausto, mas ajudou muito para que os nazistas que estavam cometendo atrocidades fossem pegos por conta da invenção do computador, como foi dito. E o segundo filme que eu tenho para indicar é Jojo Rabbit, que é muito interessante e fala sobre a educação que era dada às crianças na escola e como isso era imersivo em toda a Alemanha. E eles cresciam já sendo ensinados a se comportar daquela maneira e pensar daquela maneira. Os 2 filmes que eu vou indicar são os 2 filmes muito famosos que eu acho que a maioria já assistiu, que são o Pijama Listrado, que é a história de um menino que viveu no campo de concentração. Então mostra realmente o que acontecia ali, como era o dia a dia dele. E o Diário de Anne Franklin, que era uma menina também que viveu nessa época nazista, e como os pais dela fugiam e toda essa história, que também é muito conhecido e o mais conhecido entre esses 4 filmes. E esse foi a nossa imersão sobre essa parte sem corta. Sobre um pouco do que aconteceu nos campos de concentração, em Auschwitz mais especificamente, e um pouco também sobre a história do judaísmo, tanto no Brasil, e o antissemitismo que o envolveu. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado.